Saudações camufladas, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez nós vamos conversar sobre Nuzlocke, uma polêmica que tá rolando aí no mundo Pokémon. Também vamos conversar sobre algumas coisas que estão rolando aí no anime Pokémon. E já deixo a braba aqui pra vocês. Vá capturar o Lucario do Ash em Pokémon Sword and Shield, tá? O código está aí na tela e você pode capturar o Pokémon. Esse é o último Pokémon de distribuição aí dos Pokémon do Ash. E não esqueça de capturá-lo usando o código no Mystery Gift, tá? Exatamente como está rolando aí na tela. Bom, bora lá conversar sobre o que está rolando no mundo Pokémon? Bora lá então e vamos lá. Deixa seu like, ele me ajuda demais. Seguinte, Nuzlocke. Aparentemente a Pokémon Company não gosta, detesta Nuzlocke e coloca Nuzlocke no mesmo nível de um Hack Room. Pois é, o que é Nuzlocke, camaleão? Bom, inicialmente o Nuzlocke é a ideia de você criar regras para o seu jogo, e assim você tem que cumprir essas regras para tornar o jogo mais difícil. Porém, é muito comum na ideia de um Nuzlocke se fazer também um randomizer, no qual você utiliza de um programa de terceiro para embaralhar todas as coisas que acontecem na história padrão do jogo. Por exemplo, na Rota 1 aparece normalmente um Rattata, um PJ, só que agora pode aparecer Jirachi, sei lá, Gyarados, enfim. Essa é a brincadeira também de um Nuzlocke, mas inicialmente o Nuzlocke não envolve a ideia de randomizar, usar um programa de terceiro. E aí, alguns funcionários da Nintendo estavam conversando e chegou a pergunta sobre o que a Nintendo, a Pokémon Company, acha sobre Nuzlocke. E aí eles deram um exemplo no qual eles queriam fazer um Nuzlocke, aparentemente, em um evento, alguma coisa assim. E aí foi dito para eles que eles seriam demitidos se isso acontecesse. E foi dito também que Nuzlocke e Hack Room estariam no mesmo nível. Obviamente isso gerou uma grande bagunça dentro da comunidade Pokémon, porque, bom, a gente sabe que alguns influenciadores, principalmente muito grandes lá fora, fazem uso, né, em seu canal de Randomizer, Nuzlocke, Hack Room, e mesmo assim são chamados e, enfim, financiados pela Pokémon Company em diversos eventos. Então muitas pessoas ficaram, o que está acontecendo aqui? Como assim? E aí, algumas pessoas tentaram colocar um pouco essa ideia que não é bem assim que as coisas funcionam. Inicialmente, foi dito que provavelmente a Pokémon Company não sabe, ou na época não sabia, que a ideia de um Nuzlocke não envolvia você modificar o jogo, apenas introduzir algumas regras no qual seria deixado o jogo mais difícil, mas sem alterar nada do jogo. Mas, como é de conhecimento comum que muitos Nuzlockes também se beneficiam ali da ideia de randomizar o jogo com programas de terceiro, acredito que a Pokémon Company acabou colocando as coisas no mesmo nível. Mas isso não deixou que o barulho, né, diminuísse, muito pelo contrário, porque fãs questionam o do porquê a Pokémon Company continua agindo dessa forma com criadores e, enfim, fica essa regra meio que bagunçada do que se pode ou não pode fazer dentro da comunidade se você for um criador de conteúdo. Então, se você está pensando em criar um canal de Pokémon e se aproximar da franquia, pense bem nas coisas que você vai querer fazer quando você iniciar um canal e, obviamente, trabalhar na sua imagem. Particularmente, assim, eu acho essas ideias meio bobas de você jogar um Hack Room ou de você fazer um Nuzlocke. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que há sim camadas um pouco mais perturbadoras do que você deve ou não fazer como um criador, porque aí eu acho que nem vai pra camada de ser uma coisa que não tem lógica ou não. Eu acho que vai mais um lance de caráter, mas isso é pra outra história, outra conversa. Mas ainda assim, eu acho que nesse papo aqui, nessas configurações, não faz sentido nenhum a Pokémon Company ser tão, enfim, estranha em relação a Nuzlockes e Randomizers. Eu entendo até mesmo o lance de Hack Room e Fan Game também, que acabavam entrando em algumas premiações. Inclusive a Pokémon Company não só barrou esses jogos, como também barrou
diversos projetos que envolviam, né, o nome da franquia. E recentemente a gente até teve ali na China, que era um jogo que estava rolando lá na China por anos, capitalizou milhões e, enfim, usando da propriedade da Pokémon Company. Eu entendo que até um certo ponto talvez seja interessante você brincar com alguma coisa relacionada a isso, mas até um outro ponto a Pokémon Company não vai gostar. Então eu acredito, na minha visão, que ela não quer dar margem para ninguém fazer esse tipo de coisa. Só que fica um pouco complicado quando ela toma certas atitudes com alguns e não toma atitude com outros. E aí, na visão do criador, parece que, enfim, algo está realmente bizarro acontecendo. Ou até mesmo a própria Pokémon Company desconhece quem ela convida, o que para mim faz mais sentido. Então talvez chegue a informação sobre X, mas não chegue a informação sobre Y, se é que vocês me entendem. De qualquer forma, parece que a Pokémon Company não gosta nada de hack runs, Nuzlocke e randomizers e por aí vai. Mas acredito eu que pelo menos a ideia do Nuzlocke, ela deveria ser um pouco mais de boa, justamente porque Nuzlocke não envolve editar o jogo, e sim só colocar regras do que você pode ou não fazer no jogo. E é simples assim, né? Sem mudar absolutamente nada no game. Que confusão, hein? Bom, vamos lá falar sobre o anime Pokémon? Ainda não temos novidades sobre o futuro do anime. Muitas coisas para conversar essa semana, eu vou estar produzindo alguns vídeos aqui sobre o anime. Mas, uma coisa que chamou a atenção bastante do pessoal, inclusive, no final do último episódio de Pokémon, foi o céu. O céu, no caso, estava com duas colorações, puxando muito para um tom meio azulado ou púrpura, e um tom mais avermelhado. E o pessoal falou, olha, pode ser uma referência a Scarlet Violet. E no meio tinha uma estrelinha. E essa estrelinha, ela brilhava com várias pontas, no qual o pessoal acredita que seja uma referência ao Terastallizing, né? Que inclusive foi uma outra referência que nós tivemos, para muitas pessoas, pode ser coincidência ou não, no último episódio da Koharu, quando ela teve a ideia de que vários caminhos ela poderia seguir, e no chão estava simbolizado com várias pontas, também puxando ali para logo do Terastallizing. Agora falta o Gol. Será que no episódio do Gol a gente vai ter algum tipo de referência que também coloque essas pontas? Bom, aí eu acho que não é tanta coincidência assim. Quero saber a sua opinião. Bom, não temos novidades sobre o próximo anime ainda. Uma pena. Mas fique sabendo que Steven foi um dos personagens mais populares nos últimos meses, de acordo com a revista Animídia. Pois é, alguns meses atrás nós tivemos essa informação relacionada a Serena, que voltou a entrar no top ali da revista. E agora Steven, por conta do Mundial, ficou em segundo lugar. Saca só, eu vou deixar o top 10 aí na tela para vocês verem os nomes. E Steven ficou em segundo lugar, bom? Queridinho? Acredito que sim. Bom, se você perdeu, na última semana tivemos um Nintendo Direct, lá foi revelado que Pokémon Stadium e Stadium 2 do Nintendo 64 estarão disponíveis para o Nintendo Switch Online, se você fizer a assinatura, no qual inclui dos jogos de Nintendo 64. E eles estarão disponíveis a partir do ano que vem. É bem interessante isso, porque a gente discute muito a possibilidade dos jogos de Game Boy acabarem aparecendo também no Switch em algum momento. E aí se questiona muito como funcionaria o Pokémon Stadium sem a ideia de poder colocar os jogos de Game Boy dentro desse jogo. Muitas especulações surgiram, mas no próprio vídeo eu aconselhei a gente se limitar exclusivamente no momento, com a ideia de que não teremos nenhuma conexão com jogos do passado em Pokémon Stadium. Se acontecer, espero que aconteça, quem sabe no ano que vem, ali no anúncio, né, de alguma coisa para o aniversário de Pokémon, eles não anunciem os jogos antigos, né, de Game Boy, enfim, para o Nintendo Switch. Seria um presentão, então fico na expectativa. Bom, para finalizar eu quero falar sobre o Leon em Pokémon Unite. Está rolando um evento com alguns personagens de Pokémon em Pokémon Unite, e o Leon é um deles. É engraçado que você pode acabar batalhando contra
ele, no caso o Pokémon que ele usa, que é o Charizard. E obviamente ele segue as regras, né? De seguir com Charmander, Charmeleon e Charizard, igual é nos jogos Pokémon Unite mesmo. Porém, os fãs, principalmente lá no Japão, perceberam que há alguns bugs em alteração de status ou uso de moves que estão um pouco quanto alterados para o Leon e que acabam sendo extremamente quebrados, apelões, enfim, seja a palavra que você quiser usar. E obviamente os fãs não gostaram dessa ideia e não sabem exatamente o que está acontecendo e perceberam que dava para reportar o Leon e passaram a fazer diversos reportes para o personagem. Então no final da partida você pode clicar no nome dele e reportá-lo. Isso se estendeu também para o anime, onde os fãs percebem que o personagem também é muito apelão e acabam fazendo suas críticas por lá também. Enfim, muito se caiu em cima do Leon. E não quero nem ver agora com a batalha de Ash versus Leon o que pode acontecer nessa comunidade. Mas, enfim, estão reportando o Leon. E você também pode reportar, se você quiser. Bom, vem de você. No mais, pessoal, é isso. O Camaleão vai ficando por aqui. Um forte abraço, uma boa semana. A gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão. Fui! Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E também não esqueça de deixar aquele seu like, ele me ajuda demais.